ele vai falar mais sobre como o Guattari desenvolve esse conceito nos anos 70. E em seguida eu vou falar sobre como é que esse conceito aparece no meu platôs e vou jogar alguns problemas em cima da construção desse conceito. Então, no final das contas, acho que a gente vai colocar perguntas para vocês, tanto quanto vocês vão colocar para a gente lá. Aí a gente pode fazer uma conversa sobre essas questões. Então, o Zé vai falar primeiro, e aí, em seguida, eu vou repete. Muito obrigado, senhor. Ok, primeiro eu quero peço desculpa, ainda não falo bem português, e então desculpe-me pela minha pronunciação, mas o texto foi projeto para facilitar o entendimento. Ok. Título: A micropolítica da máquina de guerra. Esta intervenção visa articular a concepção guattariana de máquina de guerra e enfatiza o seu aspecto micropolítico. Mais especificamente, quero argumentar que, em termos de micropolítica, que a máquina de guerra deve ser definida e compreendida. Ou seja, a máquina de guerra é revolucionária no sentido em que contraria o dispositivo de captura que é o significante dominante, ou significante, que abandona o consenso ou permite uma enunciação dissensual. Contra a apatia do normopata, a máquina de guerra permite uma reapropriação dos meios de produção da subjetividade. Vou primeiro tratar de revolução molecular e depois da micropolítica e da transversalidade para apresentar a máquina de guerra baseada unicamente nos textos de Guattari. No entanto, logo que isso seja dito, devo esclarecer o papel de Deleuze. A expressão máquina de guerra aparece apenas duas vezes em psicanálise e transversalidade, mas 6 vezes no famoso prefácio que Deleuze assina. Neste sentido, deve-se reconhecer que é este que enfatiza este conceito e propõe explicitamente a dupla distinção que a nossa leitura retorna. Cito Deleuze. O problema, portanto, diz respeito à natureza da unificação que deve operar transversalmente, através de uma multiplicidade, não verticalmente, e de modo a esmagar essa multiplicidade própria do desejo. Ou seja, em primeiro lugar, a unificação deve ser a de uma máquina de guerra e não de um aparelho de Estado. Em segundo lugar, a unificação deve ser feita pela análise. Deve ter um papel de analisador em relação ao desejo de grupo e de massa, e não um papel de síntese procedendo para racionalização, totalização, exclusão. O que é uma máquina de guerra em relação a um aparelho estatal? O que é uma análise e um analisador do desejo por contraste com síntese pseudo-racionais e científicas? Estas são as duas linhas principais que o livro de Guattari nos leva e que, em sua opinião, marcam a tarefa teórica a ser perseguida nesse momento. De fato, acreditamos que Guattari continuará este trabalho ao longo de toda a sua vida, de modo que o desenvolvimento de um analisador de desejo, uma máquina de guerra para frustrar o aparelho estatal, é um elemento decisivo de seu trabalho. O primeiro aspecto da distinção entre máquina de guerra e aparelho estatal que quero mencionar é retirado do artigo Máquina e Estrutura, e que Guattari explica que qualquer nova descoberta, por exemplo, no domínio da investigação científica, atravessa o campo estrutural da teoria da mesma forma que uma máquina de guerra, perturbá-o e remodelá-o até que o transforme radicalmente.
o próprio pesquisador é guiado pela consequência desse processo. Neste sentido, a máquina de guerra transforma a organização e as hierarquias características do aparelho do Estado e modifica assim o processo de subjetivação, conduzindo à emergência de novas subjetividades. Revolução molecular. Guattari conceptualiza esse problema no contexto do que é chamado revolução molecular e a importância e o alcance dessa revolução não devem ser subestimados. A revolução molecular postula simplesmente que a transformação dos meios de produção implica uma mutação dos processos de subjetivação. Neste sentido, eu cito, nós não podemos separar transformações técnico-científicas de transformações políticas e perturbações políticas. Portanto, só podemos explicar a perda generalizada de pontos de referência se, eu cito, associarmos a revolução à produção da subjetividade que está ligada a esta revolução técnico-científica, com as mudanças nos quadros sociais, quadros territorializados e quadros políticos. A transformação dos meios de produção e a mutação dos processos de subjetividade envolvidos pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação são tão importantes, segundo Guattari, que implicam uma mudança de paradigma cujo alcance ainda não é compreendido. Guattari fala neste sentido de uma liberação de energia molecular do desejo e isto favorece uma emergência de novas subjetividades, mas também induz o desenvolvimento do dispositivo de captura cada vez mais vencido. A importância de uma micropolítica para apoiar esta revolução. Por outras palavras, a revolução molecular é, portanto, a emergência de novas formas de sentir o mundo que são assim divergentes, dissonantes, mas é também o advento de novas formas de produzir consensos e apoiar uma subjetividade maior. Portanto, segundo Guattari, é necessário molecularizar os objetos de análise, ou seja, ir além do indivíduo de cima e de baixo para um nível infrapessoal, pré-pessoal, que já é suprapessoal, social e cósmico, argumentando que os mesmos fluxos do desejo se manifestam nos níveis individual e coletivo. E neste nível que se situa a análise micropolítica, que permite repensar a análise e a captura do desejo e explicar como o Estado e o capital impõem modelo de desejo e fixam no coração da subjetividade. Micropolítica. O campo da micropolítica é o do molar e do molecular. Note-se que a distinção molar-molecular não se refere à oposição macro-micro, mas é uma alternativa do tipo micropolítico, uma escola de consistência, o que o caracteriza, portanto, as interações molares, segundo Guattari, e que elas concernem relações territorializadas que envolvem, cito, a constituição de um mundo de objetos e sujeitos estratificados, identificados, hierarquicos. É essa organização que a máquina de guerra transforma. As interações moleculares, por outro lado, envolvem relações territorializadas que se referem a, eu cito, mais ou menos maleabilidade dos arranjos para se dobrar aos vários poderes de sujeição. Ou seja, sua capacidade de frustrar o dispositivo de capturar. Guattari resume o ponto de vista argumentando que a política molar é o grau zero da política molecular. Ela conduz à fixidez. Em suma, a repetição base.
A micropolítica permite assim distinguir uma posição de abertura revolucionária e uma posição de fechamento totalitária. Este encerramento, na base de subjetividade consciente, moderna e capitalista, Guattari dá-lhe o nome de visageité, rostidade. O significado maquínico de visageité significa nada mais do que esta micropolítica de encerramento e retorno permanente dos conteúdos aos significados dominantes. Os meios de comunicação social e a mídia, entre outros, estão agora empenhados numa certeza externa, dando forma ao rosto e produzindo consenso. O milgram do capitalismo é que ele conseguiu controlar a linguagem. O nível micropolítico é, portanto, de semiótica. Transversalidade. Note-se que a distinção em dois polos que indica tanto grau de abertura como uma relação com significados dominantes deve ser aliada com conceito de transversalidade que Guattari criou 10 anos antes. A transversalidade refere-se, em primeiro lugar, à distinção sartriana entre serialidade e grupo em fusão, que Guattari nomeou respectivamente em 1964 como grupo de sujeitos ou grupo de sujeito. Grupo de sujeito. Sim. Grupo de sujeito e grupo assujeito. Desculpa. Assujeitado. Ou seja, entre um arranjo que passivamente recebemos sua determinação do exterior e os responsáveis por sua expressão. Eu cito: pode-se dizer que o grupo sujeito afirma algo, enquanto que para o grupo sujeitado, se o caso é ouvido, desde que cumpra as denotações de uso e expresse sua própria discursividade. Esta é, de fato, uma elaboração de Guattari de um analisador de desejo, uma máquina de guerra contra a síntese externa. A enunciação individualizada e prisioneira dos significados dominantes. Somente um grupo de sujeitos pode trabalhar em fluxos semióticos, quebrar significados, abrir uma linguagem a outro desejo e formar outra realidade. Nota-se que essa distinção entre grupo sujeito e grupo grupo sujeitado e grupo sujeito também funciona como dois polos em que os arranjos oscilando. Nessa perspectiva, a transversalidade molecular do grupo-sujeito opõe-se à hierarquia molar do grupo sujeitado, que organiza, subordina e confisca a enunciação homogeneizada, enquanto a transversalidade abre a heterogeneidade constitutiva de enunciação. O coeficiente de transversalidade é assim entendido como um grau de abertura, de um arranjo heterogêneo do seu elemento e a sua própria alteridade, e corresponde assim ao coeficiente de molecularização, entendido como um grau de não conformidade com os significados dominantes. Eu cito: os grupos subjeitados recusam qualquer possibilidade de enriquecimento dialético baseado na alteridade do grupo. Fim de cito. Pode-se dizer que a transversalidade de um arranjo é uma heterogeneidade que se expressa nela e, portanto, o grau de absurdo, de dissenso que ele tolera. Até que ponto o grau emprega um consenso e permite uma expressão de perspectivas divergentes. De tal forma que, no caso do grupo sujeitado, o nonsense, o dissenso são sentidos como um fenômeno externo contra o qual é preciso se precaver, enquanto que, no caso do grupo sujeito, eles são vistos como uma ruptura interna que enriquece a linguagem. Diremos que a transversalidade do grupo de sujeito implica uma análise contínua,
movimento que difere da repetição passiva vazia do normopata submetido à síntese externa do significante dominante. Primeiramente, o fato de diferentes perspectivas poderem ser expressas conjuntamente ilustra o aspecto transmodadico expresso pela transversalidade, ou seja, que existem passagens entre os diferentes elementos de arranjo coletivo de enunciação. Que tal modo que uma subjetividade sempre estabelecida na interface de vários universos cuja heterogeneidade ela mais ou menos preserva, afirmando mais ou mesmo transversalidade, marcando assim o aspecto transitivista de enunciação. É nesta perspectiva que uma máquina de guerra com enunciação transversal permite enriquecer a linguagem, enriquecer-la e gerar uma nova discursividade em contato direto com o que Guattari chama de economia do desejo. Um exemplo de tal máquina de guerra é Em Busca do Tempo Perdido de Proust, pois a exploração proustiana dos comportamentos da expressão não pode ser compreendida se não estiver relacionada com esta tentativa permanente de descobrir um mundo de subjetivação que está em desacordo com um mundo de habitude, em contato com os materiais de expressão que são específicos para a criação de outras realidades. Este livro é assim uma máquina de guerra, um analisador do desejo que frustra as denúncias costumeiras ao afirmar uma nova discursividade que transforma e enriquece em linguagem e conhecemos bem o resultado e a heterogeneidade do narrador, o futuro escritor de Proust em cena. Para entender que a enunciação de uma discursividade que frustra os significados dominantes é uma máquina de guerra que transforma as subjetividades, permita-me citar um exemplo que Guattari oferece em Caosmos. Cito: oralidade, moralidade, tornar-se máquina estética e máquina de guerra molecular, que hoje pensamos na importância para milhões de jovens da cultura rap, poder tornar-se uma alavança essencial para a ressingularização subjetiva e gerar outras formas de sentir o mundo, uma nova fase da coisa, e até mesmo uma mudança do rumo dos acontecimentos. Gostaria de salientar aqui que Guattari fala seguintemente de uma máquina de guerra molecular, para sublinhar que ela é implantada no arranjo transversal e não retoma a organização hierárquica do aparelho do Estado. Deve-se mencionar que Guattari também falou ao mesmo tempo da máquina molar de guerra, para distinguir os arranjos de transmissão novas discursividades enquanto sendo organizado um aparato estatal. Sublinhando que a máquina leninista está ultrapassada, cito como exemplo um fundamentalismo iraniano e um nacionalismo iraquiano, mas também o PT. Segundo ele, eu cito, a oposição molar ainda requer a constituição de máquinas de guerra sociais. Parece legítimo, inevitável que as revoluções moleculares sejam duplicadas por máquinas de grande escala que operam dentro das relações de poder social. O PT ofereceu, diz Guattari em 90, uma esperança ponderada de reinventar a relação entre os movimentos sociais e os partidos políticos, com o objetivo de criar uma organização que não confisque a enunciação molecular de base e necessidade de ter algum tipo de representar para jogar o jogo molar da política. Esse aspecto se refere ao que Guattari chamou de pós-mídia, para conceituar os novos meios de consulta democrática
que promovem a expressão de dissenso contra o consenso dos meios de comunicação de massa. Neste sentido, a máquina de guerra não é apenas uma ideia abstrata, mas também indica uma prática que pode ser caracterizada como transversal, ou seja, uma ambição de uma organização sem hierarquia. Mas esse será o objeto de uma outra apresentação. Obrigado pela vossa atenção. Então, eu queria colocar algumas questões sobre como esse conceito de máquina de guerra, que no Guattari aparece então como um analisador do desejo, né? O conceito vai ganhar alguns outros sentidos em mil platôs. Ao longo da apresentação, eu espero que eu consiga colocar o problema para vocês. Então, inicialmente, em platôs, Deleuze e Guattari definem a máquina de guerra por um determinado modo de relação com a terra, dito de distribuição nômade, em que a ocupação do espaço se dá por um certo atravessamento de singularidades que funcionam como coordenadas móveis, no qual os vetores de velocidade e movimento predominam sobre a determinação de localizações. Os autores falam da produção de um espaço liso, que se distingue da produção de um espaço estriado, cartesiano, em que a ocupação se dá por um esquadrinhamento do espaço onde há bloqueios, paradas e marcações fixas. A sociedade nômade é uma máquina de guerra, num sentido mais transcendental do que empírico. Ela só empreende a guerra, só efetua a guerra, na margem de um aparelho de Estado a ser atravessado. Se a máquina de guerra nômade não tem, por princípio, a guerra como objeto, é porque a guerra, com ou sem batalha, propõe-se o aniquilamento ou a capitulação das forças inimigas. E aí eu cito Deleuze e Guattari. O nômade está ali, sobre a terra, sempre que se forma um espaço liso, que corrói e tende a crescer em todas as direções. O deserto de areia não comporta apenas oásis, que são pontos fixos, mas vegetações rizomáticas, temporárias e móveis, em função de chuvas locais, e que determinam mudanças de orientação dos percursos. É nos mesmos termos que se descreve o deserto de areia e de gelo. Neles, nenhuma linha separa a terra e o céu. Não há distância intermediária, perspectiva nem contorno. A visibilidade é restrita. E, no entanto, há uma topologia extremamente fina, que não repousa sobre pontos ou objetos, mas sobre esseidades, sobre conjuntos de relações, ventos, ondulações da neve ou da areia, canto da areia ou estalido do gelo, qualidades táteis dos dois. É um espaço táctil, ou antes áptico, e um espaço sonoro, muito antes do que visual. A variabilidade, a polivocidade das direções é um traço essencial dos espaços lisos, do tipo rizoma, e que remodela a cartografia. Fim de citação. Então, o espaço liso é o objeto positivo da máquina de guerra nômade, enquanto a guerra efetiva é somente um objeto negativo que aparece depois, de um ponto de vista lógico, contra o surgimento de um aparelho de Estado. Deleuze e Guattari assinalam a guerra contra o Estado como um regime de violência próprio à máquina de guerra. Mas o desenvolvimento do armamento e da técnica nômades não são condicionados a um uso destinado ao abate do inimigo de guerra. Eles se instauram como meios de exercício de uma ação livre, maneiras de cingir o espaço liso, como vetores de velocidade de uma ocupação turbilionar, como eles dizem. A violência de Estado, por sua vez, não se efetua num primeiro momento através de forças armadas ou de qualquer maquinário de guerra contra um inimigo externo, mas sim através de polícia e carceragem como instrumentos de execução de uma violência legal. Segundo os autores, eu cito de novo eles, definiu-se com frequência o Estado por um monopólio da violência, mas essa definição reenvia a uma outra. Determina o Estado como um Estado de direito. A sobrecodificação do Estado é precisamente essa violência estrutural que define o direito. Violência policial e não guerreira. Então aqui eles estão colocando essa distinção entre o regime de violência da máquina de guerra e o regime de violência do aparelho do Estado, que é a distinção essencial de Mil Platôs, aí no Tratado de Nomadologia e no Aparelho de Captura, esses dois capítulos.
Por isso, Deleuze-Guattari afirmam que a função de guerra é exterior à soberania política e que o guerreiro e o homem de Estado são figuras profundamente diferentes, cuja incompatibilidade corresponde a essa distinção entre a lógica da máquina de guerra e a lógica estatal. Os filósofos evocam ainda as análises do Mézio sobre as figuras míticas de Mitra, o rei jurista, e Varuna, o imperador mágico, para pensar a síntese do poder político do Estado. A soberania política se exerceria sobre duas formas ou dois polos complementares que remetem a cada uma dessas figuras. O polo jurídico-contratual, que opera a gestão dos fluxos descodificados, e o polo imperial despótico, que opera a sobrecodificação dos fluxos. Ambos determinam a criação do espaço de interioridade ou unidade de composição e do regime de violência legal e de direito próprios ao aparelho do Estado. Dos autores. Se chamamos de captura essa essência interior ou essa unidade do Estado, devemos dizer que as palavras captura mágica descrevem bem a situação, uma vez que ela aparece sempre como já feita e se pressupondo a si mesma. Tem um comentador que chama Lapujard, que analisa bem de que maneira a ideia do estabelecimento de um espaço de interioridade, da operação de uma territorialização centrífuga, atualiza a noção de um fundamento primeiro pretensamente autodeterminado, e como, então, o Estado se constitui como essa figura política de um fundamento. Ele parece vir primeiro e não tem uma causa exterior a ele próprio. Portanto, o Estado não depende de um corpo militar, e nem de uma máquina de guerra, e nem a máquina de guerra se sujeita ao Estado. Eles são exteriores um ao outro. Mas então, qual seria a relação entre esse poder político estatal e a máquina de guerra? Como é que essa relação se processa, ela acontece? Tanto o polo jurídico contratual quanto o polo imperial despótico atuam numa operação de captura da máquina de guerra nômade. Uma captura que então produz uma transformação fundamental, através da qual a máquina de guerra adquire a guerra propriamente dita como objeto e o Estado adquire um novo meio de exercício da sua violência legal, violência de direito. Né? Se trata da gênese da instituição militar. E aí eu cito Deleuze-Guattari. Uma das maiores questões do ponto de vista da história universal será como o Estado vai apropriar-se da máquina de guerra, isto é, constituir uma máquina de guerra para si, conforme sua medida, sua dominação e seus fins, e com quais riscos. Chama-se instituição militar ou exército, não em absoluto a máquina de guerra ela mesma, mas essa forma sob a qual ela é apropriada pelo Estado. Então, a instituição militar nada mais é do que essa máquina de guerra que foi capturada e foi subordinada ao Estado que antes ela combatia, na verdade. E cujo regime de violência original foi, portanto, modificado, neutralizado. O processo se dá quando o Estado atribui a um corpo guerreiro exterior um estatuto jurídico e lhe confere objetivos políticos que se confundem com os seus próprios, com os objetivos do Estado. Quando, então, a lógica da guerra adquire uma estrutura propriamente clausewitziana. Aqui a referência ao Karl Clausewitz, que escreveu um livro muito clássico sobre o que é a guerra, se chama da guerra. E tem essa fórmula famosa, essa tese famosa do livro, segundo a qual a guerra seria a continuação da política por outros meios. Então eles estão dizendo que essa tese do Clausewitz só vale se a gente entender todo esse movimento de captura da máquina de guerra pelo aparelho do Estado. O Estado submete a força guerreira aos seus próprios interesses e à sua própria lógica. Mas eles estão dizendo que isso é alguma coisa que se tem que explicar, né? Ela não é uma coisa natural. Né? A guerra não é um monopólio do Estado originalmente. Então, se diria que o mais importante no conceito de máquina de guerra nômade é esse traço de exterioridade em relação ao espaço de composição estatal. Um outro comentador, Bertrand Blanc, destaca que, por isso, do ponto de vista prático, a máquina de guerra pode ser efetuada na forma de outras organizações, outros conjuntos sociais bastante diversos, desde que se mantenha esse critério, né, sobre a máquina de guerra estar às margens do controle estatal.
Então, não necessariamente tem que ser uma sociedade nômade ou primitiva. Tem vários grupos sociais, vários conjuntos que podem ser entendidos como máquina de guerra, e aí eu acho que começa a remeter bastante ao que o Jean estava falando. Acho que eu vou chegar um pouco também próximo disso. Com relação a isso, deve-se remeter à vinculação que Deleuze-Guattari fazem entre o conceito teórico de máquina de guerra nômade e a questão política contemporânea da luta contra o Estado. Ou seja, ao problema de se pensar formas de organização política proletárias ou minoritárias que sejam capazes de atuar para além da disputa do poder estatal, como os partidos políticos fazem, como eles atuam. Na minha interpretação, no antiético, já tinha, em Guattari, uma crítica desse empreendimento socialista, do socialismo real, que tinha por objetivo tomar o poder estatal. Ou seja, dessa experiência histórica do socialismo que formou uma burocracia de Estado no lugar da burguesia, sem alterar significativamente as relações de poder ainda contidas na lógica de funcionamento do Estado. É a falência desse projeto de socialismo, fundado na forma partido, na tomada do Estado, que leva os autores a buscar o conceito de um tipo de movimento político cuja lógica e ontologia seja distinta da lógica e ontologia do Estado e seus aparelhos ideológicos ou repressivos. Nesse sentido, Deleuze-Guattari afirmam, e aí é um texto do Ilha Deserta, agora não vou lembrar qual, mas aqui acho que é importante notar que essa citação aqui, que eu vou ler agora, é perfeitamente linkada com tudo que o Jean falou. Acho que esse seria um dos grandes pontos aí. O que nos interessa é uma espécie de elo que nos leve ao problema político direto. E o problema político direto é esse para nós. Até aqui, os partidos revolucionários se constituíram como sínteses de interesses, em lugar de funcionar como analisadores de desejos das massas e dos indivíduos. Ou então, o que dá no mesmo, os partidos revolucionários se constituíram como embriões de aparelho de Estado, em lugar de formar máquinas de guerra irredutíveis a tais aparelhos. Mas, contudo, nos perguntamos se esse critério de exterioridade é suficiente para dar conta desse problema político direto. Seria uma das questões que eu queria colocar. E perguntamos ainda como essa questão prática se conjuga com determinadas hipóteses que aparecem em Platôs. Ainda segundo Subercamblan, o problema da obra de Platôs seria passar da palavra de ordem à noção teórica que pretende inovar a compreensão marxista do poder e dos aparelhos repressivos do Estado. Mas a abertura da possibilidade de se chamar de máquina de guerra vários tipos de grupos exteriores ao controle e administração do Estado torna o conceito, na minha opinião, torna o conceito largo demais. Como dizia Deleuze, por exemplo, no Bergssonismo sobre os conceitos dialéticos. E aí a minha provocação seria de que, de fato, em Platôs, parece que os autores constroem inadvertidamente uma dialética da máquina de guerra e do aparelho de Estado. O conceito é muito amplo. Assim, se ele diria o problema do caráter contestatório e excedente que o próprio capital e suas máquinas podem ter em relação ao Estado, e se corre o risco de perder o critério de crítica possível às máquinas de guerra que, embora paralelas ao campo de legalidade estatal, ainda se mantêm perfeitamente racionalizadas pela axiomática capitalista. E aí eu trago um exemplo, um outro autor, que trabalha com esse conceito, acho que vai dar para entender um pouco melhor o que eu estou dizendo. O Achille Mbembe analisa em Necropolítica a atuação de algumas máquinas de guerra contemporâneas que podem surgir de fora, conectadas a enclaves econômicos, se destacar do Estado formando uma entidade autônoma ou até mesmo funcionar cinicamente dentro do próprio Estado enquanto forças militares regulares que incorporam a produção do espaço liso, entre aspas, nas suas práticas de intervenção. E aí eu cito Mbembe. Máquinas de guerra estão implicadas na constituição de economias locais ou regionais altamente transnacionais. Na maioria dos lugares, o colapso das instituições políticas formais, sob a pressão da violência, tende a conduzir à formação de economias de milícia. Máquinas de guerra, nesse caso milícias ou movimentos rebeldes, tornam-se rapidamente mecanismos predadores extremamente organizados,
taxam os territórios e as populações que os ocupam e se baseiam numa variedade de redes transnacionais e diásporas que os provêm com apoio material e financeiro. Nos parece, então, que não basta afirmar, por exemplo, como talvez algumas pessoas reagissem aqui, o Mbembe não interpretou bem o conceito, leu mal o Platô. Mas que o problema deve ser endereçado diretamente aos conceitos, ao conceito de Deleuze-Guattari. Os autores, Deleuze-Guattari, tentam dar conta dessas novas configurações ao pensar um terceiro tempo do dever da máquina de guerra, no qual ela se torna um complexo mundial, se apoiando sobre a própria desterritorialização do capital. Nesse terceiro momento, a máquina de guerra adquire uma potência conjugada axiomática. O Estado a transforma em instituição militar, mas, ao mesmo tempo, o capital transforma o próprio Estado-nação em peça de uma máquina de guerra mundial, que se efetua nesses grandes complexos industriais militares transnacionais. O capital surge no encontro entre o fluxo de riqueza e o fluxo de trabalho livre, ou seja, quando se forma uma axiomática geral dos fluxos descodificados, que os antigos estados pré-modernos não eram mais capazes de comportar ou controlar. Já o Estado-nação moderno realiza a gestão desses fluxos e funciona como um modelo de realização dessa axiomática, aparentemente independente, que percorre o espaço mundial. As guerras totais do início do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, catalisaram a redução dos Estados-nação a peças articuladas desse complexo industrial militar global, que faz deslocar o limite do capital. Esse devir teria se pré-formado, então, com o aparecimento da máquina fascista, que foi capaz de tornar a guerra ilimitada, transformando-a em um fim em si mesma. Nesse sentido, deve-se atentar para a persistência dessa lógica na forma de um pós-fascismo que torna a não mais tomar a guerra como objeto, mas subordina a própria paz a um estado policial de segurança como gestão da violência. O que Deleuze-Guattari chamam de paz do terror ou da sobrevivência. E aí eu cito os autores. Vimos a máquina de guerra mundial constituir-se com força cada vez maior, como num relato de ficção científica. Nós a vimos estabelecer como objetivo uma paz ainda mais terrífica do que a morte fascista. Nós a vimos manter ou suscitar as mais terríveis guerras locais como partes dela mesma. Nós a vimos fixar um novo tipo de inimigo, que já não era um outro Estado nem mesmo um outro regime, mas um inimigo qualquer. Nós a vimos erigir esses elementos de contra-guerrilha, de modo que ela pode deixar-se surpreender uma vez, mas não duas. Fim de citação. Assim, os autores descrevem precisamente o quadro que se tem percebido como a emergência de novas guerras, de uma guerra civil global ou uma matriz de guerra mundial. A inversão dessa proposição clausewitziana, em que a gente passa a compreender a política como a continuação da guerra por outros meios, teria uma localização histórica específica no fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, na emergência da sociedade de controle. Nesse momento é que a guerra se transforma, passando a ser um processo permanente de intervencionismo, com pouca ou nenhuma distinção em relação a tempos de paz. Passa a ser ela mesma um procedimento de securitização, de gestão da segurança. A tecnologia e a economia de guerra produzidas durante as duas grandes guerras mundiais permanecem mesmo após 1945 e tornam possível a ascensão desse complexo industrial militar, financeiro e securitário, que tende a se autonomizar e fazer dos Estados nacionais peças de si mesmo. Quando se fala da reversão da fórmula de Clausewitz, é necessário, portanto, especificar que o fim das guerras totais é que dá início a uma política que sintetiza a paz civil enquanto intervencionismo militar e policiamento global permanente não da segurança. Em síntese, e começa a caminhar para a conclusão, há três momentos do devido à máquina de guerra. Originariamente, como nomadismo ou máquina de guerra nômade, ela cinge um espaço liso e não tem a guerra como objeto, a não ser quando se depara com um aparelho de Estado. Quando, então, ela é uma máquina de guerra contra o Estado. A máquina de guerra se torna instituição militar num segundo momento, quando ela é capturada pelo Estado. O Estado que inicialmente não possuía forças armadas, e sim forças policiais e carceragem. E aí, num terceiro momento, a máquina de guerra se torna mundial e adquire uma potência conjugada axiomática. O Estado transforma
o Estado transforma a máquina de guerra em instituição militar, mas ao mesmo tempo o capital transforma o Estado-nação em máquina de guerra mundial, em peça da máquina de guerra mundial. E aí eu vou fechar, na verdade, com uma questão, com um problema, que a gente pode talvez conversar. Então, perguntamos em que a máquina de guerra mundial, desse terceiro momento, desse terceiro tempo, pode ainda ser entendida como uma máquina de guerra. Para você, eu estou tentando mostrar como essa noção, esse terceiro devido à máquina de guerra está longe do que o Jean descreveu como uma máquina de guerra, que é o que Guattari desenvolveu antes, né? Que tinha mais a ver com questões práticas de combate ao capitalismo, de combate à forma partida, etc. E aí, em Mil Platôs, de repente a gente vê aparecer ali o conceito de máquina de guerra mundial como complexo industrial militar. E aí a gente pode pegar desdobramentos de outros autores, como Mbembe, que apontam máquinas de guerra como, por exemplo, ela se atualiza como, por exemplo, em milícias. Né? A gente pode entender as milícias. Houve até uma notícia de um general do exército israelense que dizia que o que eles faziam ali era produzir um espaço liso, que quando eles ocupam os territórios urbanos palestinos e cometem todas aquelas atrocidades, eles estão fazendo uma máquina de guerra. Então a gente teria que pensar o que aconteceu com o conceito, se existe um fundamento teórico, né? Qual é o problema teórico que está por trás desse tipo de fala. Então a questão seria, como poderia ainda o conceito de máquina de guerra servir como uma crítica à racionalidade estatal e capitalista, como o Deleuze e Guattari pretendiam no começo, quando eles falavam desse programa político direto. Para ligar o conceito de máquina de guerra a uma lógica de luta proletária anti-estatal, seria ainda necessário revisitar a distinção entre linha de fuga e linha de abolição e reavaliar o conceito de acordo com os fenômenos que se distinguem segundo esse critério, a fim de diferenciar essas máquinas de guerra pós-fascistas do capital e as máquinas de guerra propriamente revolucionárias. E acho que seria mais ou menos esse o meu problema, assim. Ou enfim, a gente pode conversar um pouco mais depois. Vou jogar aqui com vocês. Obrigada.